Olá pessoal, hoje eu vou publicar o comentário do fechamento de mercado um pouquinho mais cedo, porque eu tenho um compromisso, mas que dia, hein, pessoal? Que dia, 12 de junho, memorável, né? Não pela comemoração dos namorados, mas quanta coisa aconteceu, hein? Puxa vida. Vamos ver aqui como é que tá o DI Futuro. O DI Futuro deu uma relaxada, atingiu o pico acima de 12,30, mas vejam que parece que faz um movimento de ascensão novamente. Não sei, né? Temos algumas horas, umas 2 horas ainda de mercado rodando para ver o que vai acontecer. No gráfico de 3 meses, ó, a reta embicou para cima. Desculpe a expressão, né? Mas a reta apontou para cima agora. O céu é o limite, né? Infelizmente. Bom, então vamos para as notícias. Temos aqui a decisão do Comitê Americano e tá aqui, ó. Eles mantiveram a taxa entre 5,25 e 5,5, quer dizer, entre 5,25 e 5,50, tá? Tá mantida. Sobre repercussões, eu acho que a gente vai ter mais convicção amanhã. Amanhã para ver os comentários, ver as análises, tá? Nós temos aqui o Federal Reserve diz buscar maior confiança na desinflação. É claro que essa inflação positiva norte-americana de 0% em maio caiu assim como a oitava maravilha do mundo. No entanto, eles são obrigados a manter a cautela, porque o mercado de trabalho ainda continua muito aquecido. Grande problema aqui no Brasil, esse aumento do dólar, que nesse momento está em 5,36, parece que está relaxando um pouco. Atingiu o pico de 5,42 hoje, 12 de junho, no intraday. Tá? E isso é um fator inflacionário para o Brasil. Tá? É perigoso o dólar se acomodar, por exemplo, na casa de 5,50. Por quê? Porque isso vai mudar a dinâmica inflacionária e talvez exija aumento de juros no Brasil. Tá? Talvez. Tá? Bom, pessoal, vamos olhar as taxas e aí eu deixo um comentário mais delicado para o final do vídeo. Tá? Nós temos aqui, então, a atualização das 15h26 com taxas muito boas ainda. Então, pré-27 a 11,66 com relação à abertura de hoje, pessoal. Subindo um base. Pré-31 e pré-35, ambos acima de 12%. E olha, pessoal, quem está afim de comprar o pré-31, estava 12,25 de manhã, 12,30 agora, subiu 5 bases, 4,69. Nós fizemos a conta para ele dobrar no líquido 4,59. O que eu ia dizer? Quem está afim de investir em pré com a tese de dobrar o capital, não é por R$ 10, né? Não é por R$ 10 que você vai deixar a oportunidade. Sim, para quem tem essa tese de dobrar o capital. Aliás, teve um estudo publicado no Infomoney que eu vou comentar outro dia aqui no canal. Investimentos para dobrar o capital, e eles colocam lá 9, 10 anos. Colocaram até o IPCA 29 com inflação de 3,60, que eu achei uma piada. Mas eu vou abordar esse assunto melhor em outro vídeo. Mas o pré-31, janeiro de 31. Então, nós temos o quê? 25, 26, 27, 28, 29 e 30, nós temos 6 anos e 6 meses. 6 anos e meio dobra o capital. Né? Claro, não dobra no líquido, faltam R$ 10. Falta ele cair R$ 10. A gente não sabe se isso vai acontecer. Pré-35 com juros 12,10 aumentou 4 bases. IPCA 29 caiu 2 bases com relação à abertura. IPCA 35 subiu, pessoal, 6,37, 6,39 agora, quase 6,40, quase 6,40, taxa notável. IPCA 45 a 6,38 subiu 2 com relação à abertura. Então aquela relaxadinha que deu ao meio-dia se foi, hein? E os pré-conjuros? Pré 35 a 6,38 subindo um base com relação à abertura.
pré-40 caindo 2 a 6,29 e o pré-50 e o IPCA 55 com juros caindo 2, né? Os renda mais, eu acho que estão com as taxas inalteradas com relação ao meio-dia. Não, alterou um pouquinho a coisa, pessoal. Com relação à abertura, o 30 tá caindo 1, o 35 tá caindo 2 e o 40 tá caindo 3 e o 45 tá caindo 4. Mas, por exemplo, 45, 60 e 55 estão com taxas iguais às do meio-dia, em que eles estiveram com 6,35, né? E com relação ao meio-dia, o 40 está igual e os 30 e 35 caíram subiram um base, porque estava 6,32. Então eles estão caindo um pouquinho com relação às taxas da abertura, mas com relação às taxas do meio-dia, alguns estão mantendo e outros estão subindo. Agora, pessoal, vamos lá para o assunto delicado, tá? Que eu tirei aqui um trecho da matéria do Money Times, tá? Deixa eu só subir aqui, em que eu sei que esse assunto é muito delicado para algumas pessoas, tá? A gente não gosta muito desses assuntos aqui porque as pessoas são muito apaixonadas quando o assunto é política e aí acaba gerando atritos desnecessários, né? Então, o que eu vou falar aqui, pessoal, eu vou dar a explicação para a reação do mercado financeiro, tá? Porque eu vou dar também o que eu penso, como eu interpreto essa frase, tá? Então, vamos lá, pessoal. Nesta manhã, falas do presidente Lula também caíram mal. Lula disse, abre aspas, arrumando a casa e colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal, fecha aspas. Essa frase foi bastante atacada porque, enfim, os déficits, os gastos, etc. O mercado está vendo uma coisa e essa fala meio que se contrapõe no sentido de que parece discurso, né? Parece discurso. Tá? Não vou entrar no mérito, mas a interpretação do mercado é que isso aqui é conversa para inglês ver, tá? Não estou julgando mérito. Outra fala, abre aspas, o aumento da arrecadação, que sim é fato, muito embora se questione que muitas fontes são transitórias e não duradouras, quer dizer, são coisas pontuais, são arrecadações que não são recorrentes, né? Então, o aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público. A reforma tributária vai tornar nosso regime mais justo e eficiente, deixando de penalizar os mais pobres e dando mais competitividade à economia, fecha aspas. Então, pessoal, essa frase aqui ficou... O que o mercado entendeu? Aqui, ó. Conforme aqui o analista Bendorf, que o Money Times entrevistou, abre aspas, ó, depois desse trecho veio uma palavra que seria uma bomba atômica para o mercado através da queda de juros. O mercado sabe que não há espaço para queda de juros, ou seja, se houver queda de juros vai ser através do viés político. Então é isso aqui, aí fecha aspas, né? Então você perde a autonomia do Banco Central. Ok. Então, essa é a interpretação do mercado, é que os juros serão reduzidos, mesmo que as condições financeiras não sejam as melhores, ou seja, com viés político. Então, isso aqui eu acho que é o fator realmente que pesou mais na manhã. Só que aí a gente tem um outro dado, pessoal, tá? E eu quero dizer para vocês que, assim, pessoal, essa frase, tá? Aumento de arrecadação e a queda de taxa de juros, tá? A queda de taxa de juros permite reduzir o déficit, sim, feita nas condições ideais. Ou seja, com fiscal bem ajeitado, com inflação bem ajeitada, com juros caindo nos Estados Unidos. Então, é uma frase que cairia muito bem para ser dita, por exemplo, depois de uma queda de juros nos Estados Unidos. Aí o mercado ia adorar essa frase, provavelmente, né? Porque vai reduzir a Selic, porque a inflação, enfim,
tá ali, né? Aquela situação. A gente analisou hoje de manhã. Tem ali alguns grupinhos que podem estar desgarrando um pouco, mas não dá para dizer que está descontrolada. Dá para dizer que requer uma atenção, mas nada muito mais. Então, não dá para dizer que a inflação seja um problema flagrante nesse momento, tá? Acho que muito mais seria o lado fiscal. Então, pela inflação, sim, talvez a Selic pudesse continuar caindo. A grande questão é esse cara aqui, que se a Selic continuasse caindo e a taxa americana for mantida por muito mais tempo do que o esperado, os dólares vão fugir. A gente teve uma experiência recente na história brasileira com redução de Selic e fuga de dólares, o que é um grande problema, porque a inflação vem a galope depois, né? Então, por isso que o mercado interpretou mal. Mas eu digo, essa mesma frase colocada em outro momento, talvez fosse motivo de festa para o mercado. Então, pessoal, tá? Por favor, não interpretem mal o que eu estou dizendo. Eu estou dando aqui a explicação. E que eu julgo até que essa frase seria mais interessante de ser dita no momento de queda dos juros lá nos Estados Unidos, né? Eu acho que ela teria um efeito muito melhor, mas mercado é mercado, pessoal. Mercado é mercado. E nós, como investidores, a gente tem que deixar as nossas paixões políticas de lado e ver aonde que estão as melhores oportunidades. E realmente, pessoal, com taxas aumentando nesse ritmo, uh, eu vejo que as oportunidades estão excelentes em praticamente todos os títulos no Tesouro Direto. É a minha interpretação pessoal. Todos eles. Todos os IPCAs, né, caminhando para os 6,5%. Dois prefixados já acima de 12%. Tesouro Selic, para quem precisa daquela estabilidade na carteira, para quem não precisa mais, é Tesouro IPCA na veia, pessoal. Desculpe a brincadeira, tá? Então, nós investidores, a gente tem que olhar as melhores oportunidades e deixar um pouco as paixões de lado. E sim, infelizmente essa fala fez preço hoje, tá? Muito embora eu até fiquei um pouco mais otimista vendo a inflação americana, mas a gente tem que aguardar aí o desenrolar das coisas. Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.